tua casa a vitória e a bênção, aleluia, porque os anjos do Senhor estão nesta igreja. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui no teu altar mais um dia, orando, Senhor, buscando pelas almas. Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, o irmão Ângelo que vai ministrar a palavra agora, que já não seja mais ele, Senhor, mas seja o teu Espírito Santo tomando a boca do teu servo, Pai. Fala conosco, nos ensina, Senhor, nos corrige através da tua palavra, Senhor. Fala conforme a tua vontade, o teu querer. Abençoa a fé de cada um que veio aqui nesta noite para ouvir os teus ensinamentos, Senhor. Senhor Jesus, essa pessoa que não olhou para o tempo, não olhou para o frio, não olhou para nada, mas olhou para o Senhor, está aqui nesta noite. Eu creio, Pai, que cada um vai levar a sua bênção para casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos receber o servo de Deus com as palmas bem fortes para Jesus. Glória a Deus. Sou a igreja do Pai Jesus Cristo, né? Amém. Vamos fazer um minutinho de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, queremos te apresentar este tempo, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Toma, Senhor, a frente, Senhor Deus, toma a frente da nossa mentalidade, ó Pai. Toma a frente, Senhor Deus, do nosso coração, toma a frente do nosso espírito, Senhor Deus. Pai Santo, que seja o teu Espírito Santo conselheiro a abrir a nossa mentalidade, Senhor Deus. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, revela, desvenda o oculto escondido, Pai. Aquilo que nós tanto precisamos para a nossa vida, para o nosso caminhar espiritual. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, seja o Senhor, Pai, falar sobrenaturalmente, Pai, com a tua santa e poderosa voz, Senhor Deus. A voz da tua revelação fala com o nosso espírito, Senhor Deus. Pai Santo, que não seja somente as minhas palavras, ó Pai, que não seja eu, ó Pai, mas o Senhor venha falar, Senhor Deus, poderosamente com cada alma aqui presente, ó Pai. Toma a frente desse tempo, deste momento, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja. Dá uma salva de palmas para Jesus Cristo, amém? Nós estamos falando sobre medo. Na apostila, a minha página é a página 25. Está escrito os medos do ser humano. Aprender um pouquinho sobre medo. A página 25, no tópico 2º, está escrito medo do insucesso. Está escrito assim: a Bíblia afirma que feliz é aquele que confia no Senhor. Salmos 84, 12, 146, 5. A falta de fé em Deus faz com que o crente seja dominado pelo medo de fracassar em diversas áreas da vida profissional, acadêmica, ministerial. É urgente confiarmos a Deus todos os nossos sonhos e projetos e objetivos. Quem teme ao Senhor sempre escolhe o melhor caminho diante das crises, pois o próprio Deus encarrega-se de orientá-lo, uma vez que os propósitos divinos para o crente são de paz e não de mal. Não há razão para temer. Eu separei um versículo aqui. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Esse versículo aqui, eu aprendi ele faz tempo já, faz anos na verdade. E ele me chamou muita atenção. Segundo aos Coríntios, capítulo 3.
está escrito assim: começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos fez também capazes de sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Repetindo aqui no versículo 5, que é o principal. Esse aqui, para mim, foi o principal. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Quando se fala de medo, automaticamente a gente tem que ter uma capacidade para vencer o medo. E essa capacidade, ela vai vir de Deus. Quando a gente entende que a nossa capacidade, ela vai vir de Deus, para superar qualquer obstáculo, para superar qualquer coisa, então não existe razão para você temer. Não existe razão para ninguém temer. O crente, ele fala bem assim. O crente que diz, que ele fala: eu não consigo jejuar. Mas a capacidade de jejuar vem de Deus, não vem de nós mesmos. É impossível a carne humana criar a capacidade de jejuar, ela não tem esse poder. Mas quando é inserido a capacidade de jejuar, ele vai jejuar por uma capacidade divina. Quando a gente fala assim: eu não consigo orar 1 a 2 horas, realmente a nossa carne não consegue orar. Mas quando recebemos a capacidade de Deus, então conseguimos orar. Todo o nosso serviço espiritual, ele vem por uma capacidade. A pessoa que fala assim: eu não consigo pregar, mas a capacidade para pregar vai vir de Deus. Então a pessoa não tem que temer: eu não vou porque eu tenho medo de não conseguir. Não faço alguma coisa porque eu tenho medo. Quando a nossa capacidade vem de Deus, não existe razão para a gente temer nada, porque Deus, ele vai vir com toda a força necessária. E Deus, ele revela essa força necessária. Deus, ele revela todo o poder necessário para tudo aquilo que nós precisamos fazer. Nós só não fazemos se a gente dá lugar, se a gente considerar demais o medo das coisas. Alguns anos atrás eu estava evangelizando uma pessoa e eu percebi que essa pessoa estava sendo muito disputada pelo inferno, muito disputada mesmo. E eu lutando do meu jeito, da minha maneira, isso há quase, para mais de 15 anos atrás, do meu jeito que eu sabia evangelizar, do jeito que eu sabia orar, eu tentava fazer, eu nunca parei. Dessa pessoa, ela falou assim para mim: Ângelo, nessa semana eu tive 2 sonhos, vamos almoçar e vamos conversar. Ela falou que no primeiro sonho, essa pessoa, só para entender o histórico dela, é uma pessoa que ela é estrangeira, ela não é do Brasil, ela veio morar no Brasil, com um marido estrangeiro também, mas essa pessoa começou a aceitar o evangelho, começou a passar por uma transformação muito grande, e o marido começou a rejeitar ela. Se você continuar assim, nós vamos se separar. Se você continuar assim, você não bebe, você não fuma, você não faz mais nada, eu vou largar de você. E ela falou assim, ela começou a entrar numa preocupação muito grande. Ela falou assim: Ângelo, o que nós vamos fazer? Eu falei assim: vamos fazer o que nós já estamos fazendo. Vamos continuar orando, e Deus vai te dar a vitória. E, lógico, eu também tinha outros históricos, espirituais, associados com outras dimensões espirituais. E ela me chamou então para ir almoçar. Ela falou assim: Ângelo, nessa semana eu tive 2 sonhos.
Eu falei, qual o sonho que você tem? Ela falou assim, ela estava com muito medo do realmente marido abandonar, porque ela era uma pessoa muito bem de vida, nunca trabalhou a vida inteira, nunca fez nada, era sempre sustentada por marido, então no Brasil aqui não tinha escolaridade, não tinha, só sabia gastar dinheiro e o marido ia abandonar. Era essa a projeção? Ela falou assim, eu tive um sonho nessa noite, nessa semana. Eu falei, qual o sonho que você teve? Ela falou assim, eu sonhei que Jesus apareceu para mim. E quando Jesus apareceu para mim, ele apresentou para mim um pedaço de pão. E Jesus falou bem assim, se você vir comigo, você nunca vai passar fome. E ela falou que na noite seguinte, apareceu o diabo para ela. O diabo todo vestido, todo bonito, todo cheio de pérolas, todo cheio de rubis, cheio de ouro, assim, um peitoral cheio de diamantes. O diabo fez a mesma coisa, ele apresentou a mão, mas a palma da mão dele tinha um pão velho e embolorado. E o diabo falou bem assim para ela, se você vir comigo, você nunca vai passar fome. Mas ela notou que o pão dele era velho e embolorado. Eu falei para ela assim, a decisão está na sua mão, o que você vai decidir? Então ela falou assim, entre ir com Jesus para debaixo de uma ponte e com o diabo no hotel 5 estrelas, eu vou com o diabo no hotel 5 estrelas. E hoje ela virou realmente de lado. Mas ela recebeu uma proposta de Deus. Deus estava ali dizendo, você nunca vai passar fome, eu vou te amparar. E nós, os cristãos, eu nunca vi Jesus, confesso. Nós conhecemos sim as operações do seu poder. Seu poder que liberta, seu poder que transforma, seu poder que restaura, seu poder que batisma. Nós conhecemos sim o seu poder, mas a presença eu nunca vi. É um privilégio. Ela teve esse privilégio. Mas o medo dela era, porque era uma pessoa sempre vivia nos melhores hotéis, nos melhores restaurantes, sempre viajou o mundo afora, sempre dos melhores lugares 5 estrelas, ela tinha tudo. Então, o medo foi, qual foi o medo? Ficar no desamparo, ficar desamparada, passar necessidade, passar fome. Mas por mais que Jesus apareceu para ela e falou, você nunca vai passar fome se você vir comigo. Você nunca ficará desamparada, mas o medo do desamparo ou o medo de viver uma vida precária, uma vida simples, uma vida muito mais comum, a impediu, porque estava simplesmente acostumada a melhores restaurantes, melhores hotéis do mundo todo, viagem internacional todo mês praticamente, e isso afastou. A questão é, se Deus lhe revela alguma coisa, Ele vai te dar o poder para aquilo acontecer. Não importa. Se Deus ele faz alguma promessa, se Deus ele tem promessas na Bíblia, promessas de vida, não importa. Deus ele te dá o poder de você superar todas as barreiras. Não tinha a necessidade de ficar com medo. Ela simplesmente escolheu privilégios. Prefiro ficar privilegiada por Satanás no hotel 5 estrelas do que ficar com Jesus debaixo de uma ponte. Fez a escolha do seu caminho. A questão é, o diabo, ele sempre vai apresentar coisas para nós, para nos despertar o medo. Nós somos paralisados não por demônios, mas somos paralisados pelo medo que é despertado em nós. E pior, nós propagamos o medo. Pior, nós agimos como o diabo, propagando o medo. Propagamos o medo na outra pessoa. E quando que nós propagamos o medo na outra pessoa? Quando falamos assim, ai, servir a Deus é espinhoso. Ai, você vai sofrer. Você vai comer o pão que o diabo amassou se servir a Deus, hein? Tem gente que fala isso. É incrível, mas bem. Você vai sofrer. Eu já ouvi, ninguém me falou, eu ouvi a pessoa subir no altar e falar assim, não busquem o dom da revelação. É muito sofrimento. É muito espinhoso. Eu falei, Senhor do céu, não creio que a criatura está falando isso. Está jogando em qual time? O time do cão, né? Só pode.
vez de ser ousado, te concedeu ousadia, encorajamento? Não, ele te propaga a anulação. Não fique paralisado, tema, não se movimentar, o diabo vai pegar você vivo, hein? Ele fica ali, apavorando, causando um terrorismo mental, um terrorismo emocional, e o crente fica engessado. Não vou respirar, o diabo vai me pegar. Não vou vir fazer visita, a fúria do inimigo vai se levantar. Daí qual Deus que você serve? O Deus que eu creio nos capacita em todas as coisas. Nos capacita a subjugar todas as coisas. E não viver. A palavra de Deus nos diz, eu não vos dei um espírito de medo, de temor. Eu não vos dei um espírito que te cause medo. A questão é, aonde nós estamos falhando, que nós não estamos nos apropriando da capacidade divina. A capacidade de superar a adversidade. A capacidade de superar uma espiritualidade que se levanta contra. A capacidade de se levantar e quebrar maldições. Subjugar principalmente condições. Nós muitas vezes escolhemos ficarmos paralisados numa condição de opressão do que buscarmos a capacidade para subjugar e quebrar aquela força de opressão. Eu jamais vou esquecer quando meus pais morreram, e eu sabia que o meu histórico de família era um histórico muito sujo, espiritualmente muito podre, e eu falei, Deus, eu não tenho nada, estou aqui virado a breca, mas o Senhor tem todo o poder. Se o Senhor falar para mim quais são os espíritos que me perseguem, eu vou dar resultado desses bichos aí. Eu não quero que essas quiçás me perseguindo, perturbando minha vida e me causando atrapalho. Falei, Deus, revela, levanta essa cortina dessa espiritualidade, dá ao Senhor a ordem para esses demônios me aparecerem. Eu quero saber quem eles são. É muita desvantagem eles estarem ocultos, escondidos, me sabotando, eu não saber quem são. Então vamos igualar esse negócio, vamos deixar tudo igual. E começaram a aparecer vários, e eu fui dando resultado, mas teve um que me chamou muita atenção. Logo, poucos meses que minha mãe faleceu, nas madrugadas eu tinha uma visão onde eu via assim, o rosto da minha mãe. Mas o rosto da minha mãe, ela parecia assim, toda carrancuda, brava. E eu via que não era a minha mãe. Claramente dava para ver que era um espírito que tinha emprestado a imagem do rosto da minha mãe e se aparecia para mim, mas eu nem sabia, estava aprendendo as coisas. Eu falava, sai daqui em nome de Jesus, e embora. Passava 3, 4 dias de novo, a mesma imagem da minha mãe, carrancuda, brava. Eu sabia que não era ela. Eu falava, sai daqui em nome de Jesus, não perturbe. E até que veio umas 4, 5 vezes, eu fiquei veio uma revolta dentro de mim. Quando ela apareceu lá na madrugada também, eu falei assim, escuta aqui, demônio, eu vou fazer uma oração de renúncia, que eu estou te renunciando. E tudo aquilo que eu falar, você vai repetir como testemunho que eu estou me desligando de você. E eu falei assim, eu me desligo, eu falei, repita. Ele era obrigado a repetir. Eu falava assim, eu renuncio à tua consagração. Ele falava, eu renuncio à consagração. Eu falava aqui, eu renuncio à sua proteção. E ele falava, eu renuncio à proteção. E ele foi transmutando, ele se mudou a imagem do rosto da minha mãe para o rosto de uma criança. E do rosto de uma criança se transformou num índio. E ele tinha assim um azul púrpura no peito, assim, como se alguém tivesse jogado um azul púrpura no peito dele. Nas duas mãos dele tinha 2 espadas na forma de lua, na forma de meia lua, aquelas espadinhas assim curtinhas, uma espada em cada mão. E ele começou a fazer uma dança para mim, assim, espiritualmente. Começou a dançar, mostrando, ali uma performance toda. Voltei da visão, liguei para um pastor amigo meu. Falei, pastor, por que esse caboclo está dançando na minha frente? Ele falou assim, Ângelo, ele não está dançando, Ângelo, ele está apresentando as armas. Se prepara porque vai dar embate esse negócio. Ele, é para já, 2 palitos. Eu comecei a orar, acordava de manhã, num posicionamento que eu não mudei o meu posicionamento. Eu falava, acordava de manhã, eu falava, Deus, eu renuncio esse bicho, eu não quero saber quem é esse Satanás, tira esse bicho de mim,
sem me movimentar 1 minuto. Ia para a igreja, o pastor estava pregando, eu estava lá orando. Deus desliga, Deus desfaz, Deus solta, no caso de Satanás, Deus desliga, e fiquei assim uns 10 dias orando. Passou uns 10 dias, eu tive a segunda visão. Nessa segunda visão, a visão que eu tive, eu estava nos ares, flutuando nos ares, assim, pairando nos ares. Eu olhava para baixo, assim, eu via a minha casa. Aquele terreno grande, assim, e minha casa ali. Eu via, eu pequenininho, criança, correndo no terreno com meus irmãos, brincando ali como se fosse normal. E o Espírito Santo falou para mim bem assim, olhe no telhado da sua casa. Quando eu olhei no telhado da sua casa, havia um pássaro. E o pássaro estava olhando eu pequenininho. O pássaro estava olhando eu criança ali, onde eu ia, aquele pássaro estava me vigiando. E o Espírito Santo falou para mim, esse pássaro, ele é Ogum. Ele está vigiando você desde quando você é pequeno. Tudo o que você precisa ter por lado dele, ele já preparou. Ele já preparou o centro terreiro, ele já preparou tudo para você. Ele está buscando você, porque você é para ser sacerdote dele. Ele está lhe vigiando. Aquela visão desapareceu. Eu tive uma outra visão, na mesma noite, onde eu via uma serpente gigantesca, do tamanho de um ônibus biarticulado. A serpente rodava assim no céu. Ela se abaixou assim, para minha frente. Ela se abaixou quando ela abriu um bocão gigantesco para querer me engolir inteiro. Eu tinha uma adaga, uma espada pequena. Eu peguei aquela espada pequena e enfiei na boca dela assim. Ela começou a se derreter, como se fosse cera. Derreteu tudinho. Voltei na visão e falei, Deus, o negócio está pegando. Bora lá, ripa. Deus me desliga, Deus desfaz, eu renuncio, não quero saber de Satanás. Deus me desliga, Deus dá vitória. Deus, não quero saber desse bicho. Mais 10 dias consecutivos orando, sem mudar o meu posicionamento. Orando. Passou uns 10 dias, eu tive a terceira e última visão. Nessa terceira e última visão, eu estava num gramado muito bonito, um gramado muito lindo. Eu via o céu azul assim, gritava de azul. Eu estava normal assim no gramado, mas no céu, bem na minha frente, havia um trono de ouro, flutuando nos ares. E agora esse espírito Ogum, ele estava sentado nesse trono, como se fosse um deus. O corpo dele era a forma de um deus, todo assim, revestido de glória, revestido de algo transparente, algo assim, eu não tem como dizer, é algo assim, muito, muito celestial. Então, mas ele estava sentado num trono, então o cara estava com as duas mãos assim, no encosto do trono de ouro dele. Quando ele levantava a mão, aparecia do nada uma espada. Essa espada assim, ela aparecia do nada na palma da mão dele. Quando a espada aparecia, ela se envolvia em fogo. Uma espada flamejante. Aí ele levantava a mão, aparecia uma espada, ele pegava aquela espada e jogava em mim. Eu lá embaixo, como autônomo assim, sem nada, sem armadura, sem nada, quando aquela espada vinha para se aproximar de mim, quando aquela espada vinha para me encostar em mim, eu interceptava ela com a mão, eu fazia assim, ó, pegava, eu parava a espada na mão e devolvia para ele. Explodia no peito dela. Ele plasmava mais uma espada, jogava em mim, a espada vinha, eu devolvia. Explodia no peito dele. Ele plasmou 5 espadas. As 5 espadas eu devolvi. Aí ele desceu do trono e assumiu uma forma de homem, físico, igual nós. E ele ficou parado bem na minha frente assim, e ele falou assim para mim, vamos fazer um duelo corpo a corpo. É aquele que perder terá severas consequências. Eu falei bem assim para ele, eu nem preciso lutar mais com você, porque pela palavra de Deus eu já te venci. Quando eu falei, pela palavra de Deus eu já te venci, a minha boca saiu do controle da minha mente. A minha mentalidade, ela perdeu o controle da minha boca.
Porque a minha boca ela criou uma espécie de vida própria. Quando eu falei para ele, pela palavra de Deus, eu já te venci, a minha boca ela criou uma vida própria e ela começou a falar todos os versículos da Bíblia que falam da vitória da igreja, da vitória pelo nome de Jesus, da vitória pelo sangue de Jesus, da vitória dos santos, e minha boca começou a falar, em nome de Jesus Cristo, eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, e toda a força do inimigo, no mal ele causará dano, em nome de Jesus Cristo, todos os demônios serão expulsos, a vitória do sangue foi, e cada versículo que saía da minha boca, quando eu soltava um versículo assim, quando ele chegava, o versículo chegava nele, dava uma explosão nele, como se fosse um estado de chicote. Então, cada versículo que era soltado da minha mente, só que a minha mente não tinha controle disso. É como se algo diferente aconteceu. Eu não tive controle sobre minha boca. E foi soltando vários versículos bíblicos. E foram estralando, como se fossem chicotes, de explosão de chicote. Ele foi se contorcendo. Virou uma criatura negra, pequenininha. Deu uma explosão, desapareceu. Ele estava a uns 30 metros de distância. Eu fui lá ver assim, onde ele estava. O local que ele estava, assim, havia um círculo, assim, na grama, como se alguém tivesse jogado óleo, tivesse sido queimado aquele com óleo. Ele desapareceu. Explodiu. Mas eu me desliguei daquele orixá que estava reivindicando o sacerdote. Ele estava reivindicando que eu fosse sacerdote dele, e ele estava reivindicando que ele fosse meu pai espiritual, paternidade divina. E eu me desliguei, foram 30 dias de luta. Mas quando a minha boca criou vida, e eu comecei a saltar todos os versículos bíblicos, e foi na cruz que Jesus Cristo te venceu, foi tudo. Ali eu entendi que esse livro funciona. Esse livro ele funciona. Eu falei, Jesus, esse negócio é sério. Esse livro funciona. O que está escrito aqui funciona. Acontece. Aí eu comecei a ver a Bíblia de maneira diferente. Porque isso aqui funciona. Foi algo vivido. Não foi algo que alguém me disse, algo que alguém falou, algo que alguém testemunhou. Eu resolvi acreditar. Não. Eu vivi a realidade dessa palavra se cumprindo. E acontece. Quando eu vi isso, eu falei, nossa gente, essa Bíblia aqui ela funciona de verdade. E eu comecei a ficar apavorado. Porque o que está escrito na Escritura se cumpre. Aí eu fui entendendo na linha do tempo que é a minha falta de fé na palavra de Deus que me impede de ter uma vida um pouco mais plena, um pouco mais a minha vida ela não rompe como deveria, porque eu não acredito que está aqui. Não acredito no que está escrito na Bíblia. Os meus olhos, eles acreditam mais nas circunstâncias que me envolvem do que está escrito aqui. Quando eu comecei a entender, eu comecei a perceber que algumas coisas aqui é assunto resolvido. Não tem que me preocupar. A palavra de Deus ela tem que entrar dentro da gente de uma tal forma que muitos versículos bíblicos simplesmente se tornam resolvidos. A partir do momento em que eu fui pela palavra de Deus, aquele orixá foi vencido, o orixá tronado, chamado, que esse orixá foi vencido, aí eu pergunto, se um orixá tronado foi vencido, qual é a pombagira? Qual é o Exu? Qual é o caboclo? Qual é o erê? Se o orixá foi vencido, quanto mais uma legião mais fraca. Aí que está a questão. Por que nós não nos amedrontamos, tememos, quando Satanás nos faz uma ameaça, ou quando Satanás fala alguma coisa, ou quando ele diz alguma coisa? E o crente paralisa, o crente fala, eu não avanço porque a fúria aqui é muito grande. Mas peraí, então você está dando credibilidade para o poder maligno. É um poder que existe, mas é um poder bem limitado, mas existe de fato. Mas o verdadeiro poder sobrenatural está na nossa mão. O verdadeiro poder de Deus, ele é canalizado por nós. Então não tem o porquê nós temer.
E se alguma coisa acontecer comigo, independente daquilo que seja, é por permissão divina. Nós precisamos passar por um processo de queima, de fogo. O processo de fogo, geralmente a gente chama de processo de deserto, é um processo onde nossas impurezas precisam ser queimadas. Então o próprio Deus nos coloca no deserto, o próprio Deus nos coloca numa condição para sermos depurados, para passar um fogo e queimar muita impureza minha. Só que o mesmo Deus que ele prepara um ambiente, ele vai me inserir no ambiente e ele vai me sustentar no ambiente. Então Deus ele faz três coisas. Ele prepara uma circunstância, ele me coloca na circunstância e ele me sustenta na circunstância. Então, o crente fala, estou no deserto, no sofrimento, e ele vira uma choradeira. Vira uma choradeira, mas chora, como se fosse o fim do mundo. Mas não foi o próprio Deus que preparou a circunstância, o inseriu na circunstância e o sustenta na circunstância. Então, a nossa melhor estratégia, Deus, eu estou aqui para eu ser queimado, queimar as minhas impurezas do caráter, impurezas, emocionais, sujeiras que estão junto com as minhas emoções, sujeiras mentais, penso muita porcaria, penso muita impureza, penso muita promiscuidade, penso muita coisa errada, tudo isso precisa ser queimado. E o deserto, aparente, como se chama, a fornalha, como alguns outros chamam, é o lugar de queimar as impurezas. Então, nós não temos que reclamar, nem tampouco pedir para Deus nos tirar da impureza, nos tirar da circunstância. Nós temos que ficar na circunstância até que toda impureza seja queimada. Quando toda impureza necessária for queimada, o próprio Deus nos tira. Mas a questão é, Deus prepara a circunstância, nos insere e nos sustenta. Então por que a gente vai ficar desesperado? É só deixar o tempo passar. E quanto mais nós nos rendermos àquilo, nós conseguimos abreviar o tempo. Quando nós não entendemos, Deus, eu estou aqui porque o Senhor me colocou aqui, então aquilo que o Senhor requer de mim, eu vou te entregar. Aquilo que o Senhor pede de mim abandonar, eu vou abandonar, eu vou me entregar, eu vou me confiar mais. Quanto mais eu me render àquela circunstância, mais rápido ela vai passar. Aí você consegue abreviar. Mas quando a gente fica naquela choradeira, choradeira, olha por mim, não tem cara para você, fica sozinho aí, você Deus. Então não tem que se envolver ali. Nós podemos estender o tempo ou abreviar o tempo. Mas aí que está, se a minha vida está no controle de Deus, não tem como o diabo, o crente falar, o diabo vai me atropelar se eu for fazer uma visita. Se eu for fazer uma campanha de 7 dias lá em tal lugar, a fúria vai se levantar. Gente, está faltando fé? Está faltando fé na palavra de Deus. Ou o crente é muito acomodado, que só faz aquilo que ele gosta, aquilo que ele entende que é uma margem de segurança real. Ele entende que se ele está na margem de segurança, ele vai se deparar com alguma coisa nova. Mas viver o Evangelho é uma aventura. Viver o Evangelho é uma aventura. Aparece um Satanás para você, você não sabe de que jeito, de que forma você vai se desligar dele. Ou você vai vencer. Uma coisa é certa, a gente vai vencer. A única resposta que nós temos é que, pela palavra, a gente vence. Sem a palavra, ele atropela a gente mesmo. Então a nossa fé, ela tem que estar na palavra de Deus. E quando nós temos fé na palavra, eu não tenho que temer absolutamente nada. Pode o diabo espernear, ele pode falar um monte de coisa, ele pode dizer que ele vai me massacrar, que vai passar por cima de mim. Então, sabe o que eu faço? Mas ele recebe ameaça. Recebe ameaça sim. Já fizemos uma visita uma vez, num outro lugar, uma outra cidade, a pessoa manifestada ali, ora era pessoa, ora era demônio, ora era pessoa, ora era demônio, eu sempre ficava naquela, até que um demônio manifestou lá e falou assim, cuidado com a estrada, viu? Ficaram felizes. Deus, ameaçou? Ameaçou. Entregamos a ameaça na sua mão. Seja o Senhor contra essa ameaça. Nós não temos poder, mas o Senhor tem todo o poder. Então é entre ele e o Senhor. Resolve aí. Mas eu vou continuar fazendo a obra. Mas ele ameaçou.
Se ele vai se cumprir ou não, o Senhor vai saber. Nós confiamos que o Senhor vai nos guardar. Nós não usamos a falar, quem eu sou pastor, quem eu sou profeta, quem é você que é Exu pé de chinelo, para que ele fale alguma coisa. Não tem que bater de frente com o demônio. Não tem que estar na conversa. Quando o diabo lhe faz uma ameaça, geralmente ele já tem a condição de executar. Quando ele faz uma ameaça, quando ele fala, eu vou te derrubar, ele realmente lhe ameaça, ele já viu todos os meios que ele é capaz de acontecer. Ele consegue fazer, ele não dá ponto sem nó, ele não fala por falar. Quando ele faz uma ameaça, ele pega a ameaça, entregamos no altar. Deus, seja o Senhor a resolver isso por nós. O Senhor tem todo o poder, nós não temos, mas o Senhor tem poder, o Senhor vai nos guardar. Confiamos que o Senhor vai nos guardar, e amém. Segue o fluxo, segue o baile. Segue a caminhada cristã, não tem que esquentar a cabeça. Agora, querer bater de frente com o demônio, discutir com o demônio, achar que é melhor, aí entra um caminho que não é seguro, não. Então, todas as ameaças que são feitas, estão feitas, isso não tem como negar. Quem não sofreu, vai sofrer. E geralmente o diabo faz isso para nos paralisar a obra, para tentar nos impedir de caminhar, pegar a ameaça, entregar na mão do Senhor. Senhor, está aos teus cuidados. O Senhor vai resolver isso para nós. Então, viver a espiritualidade é basicamente lidar com o medo. Só tem uma resposta: é falta de fé. A pessoa não crê no próprio Deus que serve. Não acredita no poder de Deus. Não acredita que Deus ele é capaz de fazer o sobrenatural. Quando o nosso espírito, quando a gente canaliza a fé em Deus, vamos dizer que esse caminho aqui, eu vou ter que trilhar em minha vida toda. Aqui. Essa linha eu vou ter que trilhar. E eu vou ter que vencer vários obstáculos nessa trilha. Vou ter que vencer várias situações, vou ter que vencer várias opressões. Eu vou ter que sair de muitas condições. Eu vou ter que subjugar muitas opressões. Só que nessa minha caminhada, das duas, uma, ou eu paro pelo medo, fico paralisado, ou eu caminho, mas no meu caminhar, quando eu estou caminhando, Deus ele me concede todo o poder para eu subjugar cada situação. O poder necessário para vencer, ele vai vir. Eu só preciso não parar. Eu só preciso caminhar. Agora, se o demônio faz uma ameaça, eu paro. Então, ele já está me vencendo para a ameaça. Mas quando nós caminhamos, o demônio fala, ameaça. Deus, pega essa ameaça e cuida do Senhor. Resolve para mim. Eu não vou parar. Eu vou continuar. E Deus, ele vai dando para o nosso espírito a capacidade, força e autoridade para simplesmente vencer tudo, para nós não pararmos. Então não importa qual é o nosso histórico, qual é a nossa história de vida. Aonde existem demônios escondidos ainda nos acompanhando, infiltrados na família, que já vem de demônios geracionais, que já vem de pai, já vem de mãe, já vem de avós, ele já está acompanhando lá há muitas gerações, há centenas de anos, e agora eles aparecem. Lógico que eles vão espernear para querer não sair. É óbvio que eles vão querer tentar te comprar, tentar te convencer. Mas se a gente nos posicionarmos e falarmos, não, eu rejeito, eu tenho o direito de escolha. Eu estou exercendo o meu direito de escolher e de rejeitar você, as suas legiões, rejeitar a sua proteção, sua consagração, rejeitar seu sacerdócio, rejeitar sua paternidade espiritual, rejeitar o que for. Eu tenho o direito da rejeição. Eu estou te rejeitando porque eu aceitei Jesus. Eu recebo aquilo que é de Cristo, rejeito aquilo que é seu. Esse posicionamento nos é concedido poder neste posicionamento para vencer esse mal, para vencer essa adversidade, para a gente se desligar desses espíritos que tanto nos acompanham. É uma questão de posição, e é uma questão de fé, e por mais que nossa mente é limitada, não entenda, não compreenda, nós temos que crer que o poder de Deus vai se manifestar com a minha posição. No meu posicionamento de exercício de rejeição,
quero, eu estou me desligando. Eu não preciso de você. Eu não quero você. Não quero suas características. Muitas vezes, pessoas eles não chegam a incorporar demônios, mas eles se apropriam de características de demônios, como se os demônios tivessem dons, e os demônios emprestam um dom para a pessoa, e a pessoa vive em dons espirituais malignos. Mas o dom, ele é só um elo de ligação com o próprio Espírito. Muitas vezes você vai se desligar do Espírito, você vai ter que se desligar daquela característica que ele empresta. Violência, agressividade é uma característica maligna. Sensualidades é características malignas. Poder de sedução é um atributo que muitas vezes a pessoa não incorpora o demônio, mas ele se apropria daquela característica. Então ele tem que, além de renunciar ao demônio, ele tem que renunciar àquela característica que ele se apropriou. A manipulação pelas palavras, a manipulação mental, o envenenamento das palavras, a sedução nas palavras, todas essas venenos que nós muitas vezes, orgulho, soberba, que são características de principados. Então tem tantas coisas que já não nos chega a ser o próprio demônio, mas são características que nós pegamos para nós vivermos a vida aqui na terra. E muitas vezes entramos dentro da igreja e exercemos essas características da igreja. Manipulação, outras questões de sensualidade, poder de atração, poder de magnetizar a igreja. Eu preciso chamar a atenção, todo mundo tem que olhar para mim, todo mundo tem que me ver aqui, eu tenho que ser o centro das atenções nessa igreja. Não é mais Deus, não é mais Jesus, mas eu tenho que aparecer aqui. Eu tenho que aparecer para pregar, eu tenho que aparecer para cantar, eu tenho que me destacar acima dos outros. São características malignas que o crente se apropria, muitas vezes sem saber, e acaba vivendo, vivendo aquilo, e aquilo é um pontinho, um fiozinho que liga realmente um espírito maligno. O que nós temos que fazer é nos desligar, né? Que o nosso corpo, que a nossa alma, que o nosso espírito possa ser irrepreensível. Irrepreensível é sem mancha nenhuma, sem nenhuma atribuição, sem nenhuma característica, sem nenhum talento maligno. E muitas vezes os crentes, infelizmente, insistem em preservar alguma coisa maligna que ele traz do mundo, traz para dentro da igreja, acha que pode viver aqui, vai viver, mas vai viver contaminando. Independente do que seja, independente se é espírito, nós não temos que ter medo do demônio. O que nós mais vemos hoje é crente com medo do demônio. Meu Deus, eu não vou lá, vai que o demônio revela meus pecados. Eu não vou lá, porque se eu for lá, é a fúria do inimigo contra a minha vida. Eu não consigo, é difícil você entender o crente tem medo. Eu penso, cadê o Deus dele? Cadê o Deus dele? Né? E o crente muitas vezes propaga isso. Eu vou fazer visita porque eu fui fazer uma visita, caí enfermo 3 semanas seguidas. Por que você caiu enfermo? Ou você tem brecha aberta, ou você tem pecado, ou você é um incrédulo. Porque a partir do momento que a incredulidade já é uma brecha aberta. A partir do momento que nós não cremos que Deus seja poderoso para me guardar, aquilo já é um portal aberto que o demônio vai entrar com tudo. O demônio vai falar assim, ele não acredita que Deus vai proteger ele. Vamos ripar ele no meio então. Aí o crente fala, eu fui fazer uma visita, eu fiquei 3 semanas de cama. Tem que entender o que acontece com você. Ou tem pecado não resolvido, brecha aberta, ou você é incrédulo, não acredita na Bíblia, não acredita no poder de Deus. É um crente amedrontado. É uma igreja amedrontada, que não faz a obra por medo. E pior, propaga o medo. Propaga. E envenena outras pessoas com medo. Envenena outras pessoas com medo. Eu não vou naquele caboclo lá não. Fazer visita na casa dele. Aquele ali, aquele histórico dele é difícil, hein? Já foi 3 crentes lá e não deu certo, nem vou lá. Passar prova. Pegar a prova.
poder de Deus. Se Deus vai nos colocar numa condição, é Deus. Ele prepara a condição, nos coloca e nos sustenta na condição, acabou. Fé em tudo. Fé no pouco, fé no muito. Fé na abundância, na glória, fé na prova. A nossa vida, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, acabou, ela está em Jesus. Eu não tenho que ter outro ser. É Jesus, então Ele vai cuidar de mim a todo tempo, a todo momento. A questão é se nós queremos ou não. É uma questão de acreditar e não temer. Quando nós temos fé, não existe. O medo, ele é dissipado. Ele se desfaz nem nuvem. Sobe. A nossa fé tem que ser capaz de subjugar todo medo, independente do que seja, independente da notícia ruim, do espírito que aparece, seja lá o que for. Ou nós cremos na palavra de Deus, ou nós somos incrédulos. Então, nós temos algum probleminha, tem que se resolver com Deus, né? Às vezes eu tenho vontade de falar para o crente assim, ó, você vai fazer discipulado de novo, você vai ser batizado nas águas de novo, você vai fazer tudo de novo. Porque parece que você não aprendeu nada. Está 10 anos na igreja e parece que nada. Então você vai fazer tudo de novo para você aprender. Para refazer, para ver se consegue entender o Deus que serve. Não consegue se relacionar com a espiritualidade. Muito crente, ele quer vir à igreja, quer ver um pastor revelar, ele quer ver o pregador de fora revelar, liberar uma palavra de bênção e profecia, mas ele não quer se relacionar com a espiritualidade que ele está envolvido. Ele não quer se relacionar com o reino divino, não quer saber como funciona o reino do inferno, não quer saber como funciona Deus, não quer saber como funcionam os anjos. Ele quer vir, sentar, ouvir uma palavra de vitória e ir embora. Mas se relacionar com Deus, com a espiritualidade, que é a primeira coisa e mais necessária, que é o que nos mantém de pé, que é o isso que nos mantém de pé, o crente não quer. É por isso que o crente fala assim, não consigo orar, não consigo jejuar, não consigo ficar, porque ele não consegue se relacionar com Deus como deveria. Porque quem se relaciona com Deus como se deve, tem capacidade para orar, tem capacidade para jejuar, tem capacidade de fazer campanha, vai visitar quem for, nunca nega ou não, nunca fala ou não, onde ele vê uma necessidade, ele está pronto e disposto para ajudar, suprir aquela necessidade, não tem tempo ruim, porque ele sabe quem o ampara. Ele sabe que quem o ampara é poderoso. Acabou. Então, às vezes, é uma questão de se relacionar mais com Deus, mais com o Espírito Santo, e começar a acreditar um pouco mais na Bíblia Sagrada. A nossa incredulidade na palavra de Deus, é por isso que tem que ser... Hoje, qual que é a nossa deficiência como igreja? Eu não estou querendo falar mal. O crente não lê a Bíblia. Ele nem tampouco se esforça para tentar ler, para tentar entender o que está escrito ali. Quando Jesus Cristo disse, né, a sua vida eterna está aqui, ó. Estudem, vigiem. A vida eterna de vocês está dentro desse livro. Então o crente hoje ele nem lê a Bíblia, ele quer ler. Aí como que vai lutar contra o mal? Não vai ter jeito mesmo. Alguma coisa está muito errada com a gente, né? Alguma coisa está muito errada. Eu já falei com Deus, eu falei, Deus, se eu estou errado, eu vou fazer tudo de novo. Eu vou me batizar nas águas de novo, vou fazer discipulado de novo, eu te aceito de novo. Se eu estou errado, não. Eu vou me refazer. Eu prefiro me refazer do que viver no erro, ou viver limitado. A igreja hoje, eu não sei porquê, mas ela está muito limitada. E é fácil resolver essa limitação. É só ler mais a Bíblia, buscar a sabedoria de Deus e entender, e falar, Deus, o que o Senhor vai me falar pela palavra de Deus? O que isso aqui é para mim? Isso aqui é para mim, para a minha vida. Eu tenho 40 e... acho que eu devo ter 46. Para a minha vida. Para a minha vida. Não é para minha mulher, não é para meus filhos, não é para meus primos. É para a minha vida. O que isso aqui é para a minha vida aqui. Para mim, independente se eu estou na Deus Amor, se eu não vou estar na Deus Amor, independente para onde eu vou, para onde eu fique, não importa o que o Senhor tem para a minha vida aqui, eu quero saber. E Deus vai revelar. Porque aqui vai estar meu ministério, aqui vai estar meu serviço espiritual, e aqui é onde eu vou conhecer a Deus, por aquilo que Ele tem para a minha vida. Independente
família, de ministério, de tudo. É um relacionamento pessoal entre eu e a palavra de Deus. É algo íntimo entre eu e a palavra. Tudo vai me ser revelado aqui. Quantos dias eu vou ficar nessa terra, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, para onde eu vou ir, para onde eu não vou ir, tudo vai ser revelado pela palavra. Basta que eu me relacione com a Bíblia. É uma coisa tão ABC, é uma coisa tão primordial, que o primordial muitos crentes infelizmente não fazem. Ou não têm interesse. Não sei onde está o interesse deles. Mas na palavra de Deus está difícil de ter. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrar esse tempo? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por esse tempo, por esse momento, Senhor Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, toma a frente de tudo, Pai. Toma a frente, Senhor Deus, desse culto, Senhor Deus, desse culto de ensinamento, da nossa mentalidade, Senhor Deus. Pai Santo, abre, desbloqueia a nossa mentalidade. Que nós venhamos a conhecer o Senhor pela sua palavra, Senhor Deus. Nós vamos conhecer aquilo que o Senhor tem para nós, mediante a revelação da sua palavra. Pai Santo, fala poderosamente conosco. Continua falando mais ainda, Senhor Deus, durante essa semana, durante os próximos dias. Pai Santo, nós venhamos a conhecer o Senhor pelas tuas revelações, por aquilo que o Senhor diz na sua palavra, revelada para nossas vidas, ó Pai. Fala conosco, fala mais comigo, abre mais nosso entendimento, ó Pai. Isso que eu peço, eu agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar na tua igreja. Receba a célula do Senhor com palmas para Jesus Cristo na igreja. Glória a Deus. Eu salvo o povo de Deus, capaz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pena que poucos têm vindo nesse ensinamento. É uma pena, porque eu tenho aprendido muito. Coisas que eu já sabia que eu aprendi com Deus e coisas que nós temos que aprender para ter uma vida espiritual, uma vida com Deus excelente. Aleluia, Jesus, nós temos que aprender. E as pessoas têm deixado de vir aprender. Deus, ele diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se Deus deu essa segunda-feira para nós aprender, aleluia, Jesus, ele capacitou o irmão para ensinar e nos deu a segunda para aprender. Olha quantos de nós temos aqui. 2 membros, só 3 membros comigo. Então, assim, eu entendi de Deus, eu quero dar testificar algo que o Ângelo falou e é muito importante. Eu sempre, desde quando eu vim para a presença de Deus, eu sempre tive curiosidade de aprender a Bíblia. Às vezes eu ficava até brava quando subia um pregador no altar e falava assim, todo mundo já conhece essa palavra. Eu falava, opa, todo mundo, não, eu não conheço, né? Então, tipo assim, eu acho que o dever do pregador é ensinar. Muitos pregadores sobem, usam os dons, mas não falam da palavra de Deus. Deixam pouco da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela que liberta, ela que purifica, ela que faz. E eu sempre li a Bíblia. Eu sempre, quando um pregador subia aqui no altar para ministrar, eu chegava em casa e confirmava o que ele estava ministrando. Toda a vida eu fiz isso. Toda a vida. Até hoje, se subir alguém aqui e falar uma palavra que eu, nunca vi isso daí na Bíblia, eu vou pesquisar para saber se realmente é aquilo. E quando eu comecei a fazer um estudo, eu sei, como eu digo, eu sempre estudei, sempre li a Bíblia, mas eu não compreendia ela. E eu ia para o trabalho, eu ia lendo, eu voltava lendo, mas eu não compreendia. Eu entendia as histórias, mas não compreendia nada. E eu falei, e muitas das vezes que eu começava a ler em casa, eu dormia. Aí eu falei para Deus, eu quero estudar a tua palavra, porque o Senhor diz, examinai as escrituras. Eu não quero só ler, eu quero examinar, eu quero aprender. E eu falei para Deus, sozinha eu não estou conseguindo, prepara alguém para poder estudar junto comigo. Foi aonde eu entendi o porquê que na palavra de Deus diz, onde estiverem 2 ou 3, em meu nome lá eu estarei. Porque quando tem 2, o Espírito de Deus ele se confirma na palavra. E é coisa tremenda. Quando eu comecei a estudar a palavra de Deus com a minha vizinha, eu entendi que pela palavra, Deus ele me deu força para orar mais. Eu entendi que eu tenho que orar mais. Pelas
histórias, pela palavra, eu entendi que eu tenho que jejuar. Deus me deu mais força para jejuar. Pela palavra, Deus me revelou muita coisa. Deus começou a abrir coisas espirituais para mim que eu nunca tinha vivido, que eu nunca tinha aprendido. Eu comecei a aprender o oculto e o escondido de Deus, pelo poder da palavra. Então a palavra de Deus, ela é a chave de tudo. De tudo, porque se você começar a ler essa palavra, é impossível você não ter força para orar, porque você sabe que a oração, ela também é uma chave. Então, através da palavra você aprende muita coisa. A palavra, ela ensina nós a vigiar também, porque nós não sabemos vigiar, mas ela também nos ensina a vigiar. E quando eu aprendi, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu estudava com a minha vizinha. A minha vizinha, o inimigo lutou, que ela não foi estudar mais. Amém? Agora estou estudando com a Gabi. Falei, arruma aí outra pessoa para estudar. Tá eu e ela estudando a palavra. E tá a bênção de Deus, porque Deus, ele revela o oculto e o escondido. E hoje não tem como a pessoa falar, eu não tenho por onde conhecer a Bíblia, porque tem a Bíblia narrada. Então você pode não saber ler, mas você tem ouvidos para ouvir. Então você pode ouvir a Bíblia narrada pelo rádio, né? Então não tem desculpas. O que o Ângelo pregou aqui e falou, eu só confirmo o poder da palavra. Quando você começa a buscar o poder da palavra, ter gosto pela palavra, tudo muda. Tudo muda. A convivência com Deus, o mundo espiritual muda. Se coloque de pé, vamos fazer uma breve oração. Se o Espírito de Deus me revelar algo, eu vou estar passando, aleluia, Jesus.